Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, até o verso 4. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Amém. Meus irmãos, algumas palavras que elas são usadas e quase que santificadas. E quando nós avaliamos essas palavras, nós podemos dar um sentido positivo ou negativo a ela, quer seja por uma análise etimológica ou pelo seu contexto, a aplicação que podemos fazer. Uma dessas palavras é a palavra liberdade. A liberdade é algo que nós prezamos bastante. E é por isso que nós podemos nos tornar escravos sem perceber, em nome de uma falsa liberdade. O homem, por exemplo, foi criado livre. O homem poderia não mais pecar. Ele poderia não pecar. O que, na realidade, quando ele supõe ser livre e desobedece a Deus, ele passa a perder esta liberdade. E agora ele não pode mais deixar de pecar. Ou seja, eu posso não cometer determinado pecado, mas eu sou pecador. E sempre pecarei nesta condição de vida. E mesmo após o nosso novo nascimento, nós temos os debates próprios, ou os embates próprios da nossa carne contra o nosso espírito. Paulo fala isso aqui mesmo aos Gálatas, e Pedro também, usando uma expressão diferente, fala dos inimigos de nossa alma, também trata desta questão. Mas o meu ponto aqui dentro da liberdade é o que acontecia na igreja primitiva, bem aqui no início, como eu já fiz menção em outro vídeo, a questão dos judaizantes e de Paulo, ou a pregação, o evangelho que Paulo levava, refletindo o evangelho de Jesus Cristo. Era uma coisa nova que as linhas limítrofes parece que não estavam tão claras. Então, Paulo fala que Tito, sendo grego, ele não cedeu a isso, ele não foi constrangido a circuncidar-se. Mas uma pergunta que me parece óbvia é: Tito não poderia circuncidar-se pronto para calar a boca daquelas pessoas? Ou seja, está bom, é esse o problema? Eu passo pela cerimônia de circuncisão e pronto. É isto? Acabamos. Então, aí nós poderíamos pensar na tolerância, no caminhar a segunda milha com alguém, praticar o que Romanos 14, o próprio Paulo nos fala sobre a tolerância para com os fracos na fé. Isso tudo poderia ser aplicado aqui. Porém, aí está. Nós temos uma linha de separação aqui que me parece muito importante. E essas linhas, quando elas não estão grafadas, elas não estão marcadas, é mais difícil para nós vê-las, porque ela se destaca de acordo com o nosso interesse ou com a nossa percepção mais imediata, que não está necessariamente atrelada ao nosso interesse. E eu creio que aqui o apóstolo Paulo apresenta um elemento muito importante no verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E ele continua: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos,
para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ah, muito bem. Parece-me que o que Paulo estabelece aqui, para não fazer esta concessão, é que isso feria a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho. Uma concessão aqui geraria uma compreensão totalmente equivocada do Evangelho e seria como a gente chama de um efeito dominó. Olha, Tito, ele foi circuncidado, o próprio Paulo estimulou a isso, apoiou, aprovou isto. Bem, gente, se o próprio Paulo, que é o apóstolo aos gentios, fez isto, por que não outros cristãos não terão que se circuncidar? Então, de repente, uma concessão de uma liberalidade cristã feita dentro de um contexto específico poderia se tornar para a igreja em um padrão, uma orientação, um recurso que sempre seria reivindicado, voltando ao que Paulo fizera. E é por isso que ele enfatiza aos quais esses irmãos que se miscuíam nessa liberdade, né, que ele chama de falsos irmãos, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. É uma forma idiomática, uma expressão que é bem comum para nós, dizer assim, em nenhum momento eu me submeti. E Paulo estava certo. Então, meus irmãos, parece-me aqui algo importante entender, que há concessões que podemos fazer, porque nós entendemos que aquilo não é importante. Mas há concessões que não podemos fazer, porque essa concessão ou seria pecaminosa por si só, ou seria um barateamento do Evangelho, uma afronta ao Evangelho, ou a abertura de uma fresta na mensagem do Evangelho, e ainda mais em um contexto onde a abertura desta fresta, esta concessão, seria algo evidentemente atacado. Agora, temos respostas para tudo em todas as circunstâncias? Não. Por isso, é necessário que peçamos a Deus que nos dê discernimento para que também a nossa não concessão não se torne simplesmente uma teimosia e a nossa concessão pecaminosa não seja, na realidade, uma expressão de alguém que não quer lutar pelos valores do Evangelho de Cristo. Somente Deus pode nos dar clareza quanto a isso e Ele nos dá a luz da sua palavra. Que Deus nos oriente. Amém.